Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, que você, sua família, sua casa estejam todos em paz, guardados, né, pela graça do Senhor Jesus. Hoje nós iniciamos aqui com esse vídeo uma nova série, uma série onde eu quero conversar com vocês sobre um livro muito importante. Essa série vai ser baseada no livro O Discípulo Radical, do pastor John Stott. E para começar eu queria fazer uma pergunta para você. Será que a gente precisa de mais um vídeo falando sobre discipulado? Será que a gente ainda precisa falar sobre isso? Será que nós sabemos o que significa ser um discípulo? Pois é, nós vamos conversar sobre esse livro e essa vai ser uma série de vídeos sobre ele. Esse livro é um livro muito interessante, já lançado há alguns anos. Eu tenho uma edição aqui da editora Ultimato. E nesse livro o pastor John Stott ele trabalha 8 características que um discípulo de Jesus tem: inconformismo, semelhança com Cristo, maturidade, cuidado com a criação, simplicidade, equilíbrio, dependência, morte. Cada capítulo desse vai fazer você refletir, vai fazer você pensar na sua caminhada com o Senhor Jesus, na vida que você pode ter com Ele, que Ele deseja que você tenha. E de certa forma, isso aqui é uma continuidade dos vídeos anteriores aqui no nosso canal, que vão tratar um pouquinho sobre isso. Falando do canal, sou o pastor Alexandre Idas, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e aqui no nosso canal nós estamos trabalhando a temática da vida com Deus, vida cristã, espiritualidade, caminhada com o Senhor abençoados, né, pelo Espírito Santo do Senhor. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações. A ideia é a gente ter pelo menos um vídeo desse aqui por semana. E hoje a gente vai começar então a falar sobre a introdução e o primeiro capítulo do livro do pastor John Stott. Já no prefácio ele faz uma pergunta, né? Discípulos ou cristãos? E ele faz uma anotação muito interessante do porquê desse nome cristãos. Ele dizia assim, que a igreja também era uma comunidade internacional, falando lá de Atos 11, 26, né, quando os cristãos são chamados pela primeira vez assim lá em Antioquia. E ele diz, né, e seus membros eram adequadamente chamados de cristãos para indicar que as diferenças étnicas eram superadas pela sua lealdade comum a Cristo. Então você vai começar a perceber que John Stott ele vai dizer o seguinte: olha, é mais do que você se identificar, é mais do que você usar uma camiseta com o nome Jesus Cristo, é mais do que você frequentar uma igreja, é identificação, é identidade, né? É lealdade com o nome do Senhor Jesus. E ele fala ainda na introdução de que o discípulo radical, né, é aquele que ele é extremo no seu compromisso com Cristo. Então, por que este tema, o discípulo radical? E ele vai explicar. Discípulo de seguidor. Eu gosto de uma definição de um outro livrinho que eu tenho aqui, eu não vou achar agora na minha estante, mas é um livrinho pequeno do pastor Kate Phillips, que ele fala que o discípulo é o aluno que olha para o seu mestre, que aprende, né, com o jeito de vida, o estilo de vida do seu mestre, com as palavras, com os gestos, as ações, a forma de viver, e ele traz isso para ele, né, com o fim de fazer discípulos não dele. Nós não somos chamados a fazer discípulos nossos, mas do Senhor Jesus, mas para isso a gente precisa ser seguidor de Jesus. Aí ele explica o porquê do termo discípulo. E radical? Ele diz o seguinte, ainda na introdução: a palavra radical é derivada do latim radix, raiz. Originalmente parece ter sido utilizada como rótulo político para pessoas como William Cobbett, político do século XIX, e seus pontos de vista extremos, liberais e reformistas. E aí ele conclui essa parte dizendo: assim, vem daí o uso geral para se referir àqueles cujas opiniões vão às raízes e que são extremos em seu compromisso. Então, o discípulo de Jesus, ele também tem que ser assim, radical, no sentido de dizer: eu quero seguir, eu quero que o estilo de vida de Jesus seja o meu. Não é apenas a gente cantar músicas que são muito bonitas, né? Por exemplo, Jesus Cristo mudou o meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Mas sair dessa canção como se isso tivesse ficado para lá. E a música acabou, a mensagem acabou. Não, a gente tem que ser radical na nossa caminhada, no nosso jeito de ser, o nosso falar, o nosso andar, o nosso agir, o nosso relacionar-se com as pessoas tem que ser assim. E aí ele vai trabalhar então essa questão
no livro. Então, queria que você nos acompanhasse nessa jornada para que a gente possa assim aprender um pouquinho mais sobre discipulado, nesta visão do pastor John Stott, dessa visão que é muito legal. Se você não tem o livro, adquira. A ideia é que para cada vídeo, né, que vai tratar de cada uma das 8 características, a gente tenha depois um material aí para você baixar, material de apoio para você, a gente vai providenciar tudo isso. Então vamos lá, entrando já na primeira característica. Ele diz que o discípulo de Jesus, ele tem a característica do inconformismo. Ele diz assim, a primeira característica que eu quero considerar sobre o discípulo radical é o inconformismo. E ele explica, ele diz o seguinte: a igreja tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Por um lado, devemos viver, servir e testemunhar do mundo. Por outro, devemos evitar nos contaminar por ele. Então, assim, a gente precisa ser radical no entendimento do que significa ser o discípulo. Me parece muitas vezes que quanto mais tempo nós temos de caminhada com a nossa igreja local, nós nos esquecemos de que nós não somos cidadãos deste mundo, de que nós aqui somos estrangeiros e peregrinos. A Bíblia diz isso. A Bíblia vai falar lá no Novo Testamento também que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, não estamos na nossa terra final. Nós estamos aqui porque existe uma missão. O embaixador é aquele enviado pela autoridade máxima de um país para representar essa autoridade máxima onde ele está, em terras longínquas, fora da sua pátria. E muitas vezes a gente se esquece disso. Então a gente precisa lembrar disso, ser inconformado com o mundo, não tomar o padrão do mundo para nós, porque a gente entende, sim, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Lá em João 17, Jesus ele ora, né? Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas sim que os livre de todo o mal. De cabeça, eu acho que está lá em João 17, depois a gente dá uma olhada. E aí, essa primeira direção aqui é muito clara para nós. Não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, ele diz, nem sacrificá-la nos conformando a ele. E aí ele vai trabalhar 4 ameaças nesse primeiro capítulo que fazem com que a gente se esqueça disso e tome a forma do mundo. A primeira ameaça que ele vai colocar para nós aqui é a ameaça do pluralismo, né? E ele vai explicar, o pluralismo afirma que todo ismo tem seu valor e merece nosso respeito. Portanto, ele rejeita as alegações cristãs de perfeição e singularidade e entende a tentativa de converter qualquer pessoa, que dirá todas, ao que julga ser simplesmente nossa opinião, ou seja, uma atitude de arrogância total. Então tem gente que acha que nós somos arrogantes, os cristãos, porque nós dizemos, não, nem todos os caminhos levam a Deus, só Cristo salva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ah, mas que Pai é esse? Porque para você pode ser um, para mim pode ser outro. Então, a gente vive nessa época do pluralismo, né? Não existe uma verdade absoluta, não pode haver uma verdade absoluta. E você precisa perceber isso para combater, né, essa questão. Ele vai caminhar ainda, e a segunda tendência, que ele vai chamar dessa tendência secular, que é uma ameaça, né, para nós ainda no nosso discipulado radical, ele vai chamar de materialismo, né? Materialismo não é simplesmente uma aceitação da realidade do mundo material. Ele diz, se assim fosse, todos os cristãos seriam materialistas, pois acreditamos que Deus criou o mundo material e disponibilizou as suas bênçãos a nós. Deus declarou a ordem material também por meio da encarnação e ressurreição do seu Filho, na água do batismo e no pão e vinho da Santa Comunhão. Ele ainda diz, não é de se admirar que William Temple tenha descrito o cristianismo como a religião mais material de todas, porém, ela não é materialista. E aí, o que ele quer dizer então por materialismo? Não é não acreditar nas coisas materiais, né? Mas é não focar, não ter o seu foco, a sua alegria, a sua satisfação nisso. Ele diz, pois materialismo é uma preocupação com coisas materiais que podem abafar a nossa vida espiritual. No entanto, Jesus nos diz para não armazenar tesouros na terra e nos adverte contra a avareza. Quantas e quantas vezes nós, como cristãos, ficamos entristecidos, não porque nós não estamos nos desenvolvendo no sentido de parecermos mais com Jesus, mas porque, eu não tenho o último iPhone,
Eu não tenho a minha TV, nossa, já tem uma propaganda na TV de uma televisão 4K ou 8K, de 115 polegadas. Aí eu olhei assim e pensei, nossa, meia de 40 já está mais do que ultrapassado, já tem mais de 10 anos. Nossa, minha televisão já tem mais de 10 anos. Eu tenho um carro 2011. E aí tem gente que olha assim e fala, nossa, você é tiozão mesmo, né? Porque você tem que ter um carro zero. Hoje você tem que ter um carro elétrico, né? Tem que ser do ano. Não, a gente não precisa disso. A nossa alegria não está nessas coisas. E aí o John Stott ele vai dizer, né, a segunda grande ameaça contra o nosso discipulado é o materialismo. A terceira ameaça, ele diz, é o relativismo ético. É tudo isso aqui falando da primeira característica, do inconformismo do discípulo de Jesus. A terceira tendência contemporânea que nos ameaça, e a qual não devemos nos render, é o espírito pérfido do relativismo ético. E aí ele vai dizer, todos os padrões morais que nos cercam estão se desfazendo. Isso é verdade especialmente no Ocidente. As pessoas se confundem diante da existência de quaisquer absolutos. Hoje não pode existir absoluto. Ele vai ainda trabalhar essa questão e dizer que para combater essas tendências, Jesus Cristo chama seus discípulos à obediência e a se conformarem aos seus padrões. Então, em um mundo, né, onde a gente viu em primeiro lugar, em um mundo plural, em um mundo desse relativismo ético, em um mundo materialista, nós seguimos, né, a Jesus Cristo, nós seguimos a mensagem da palavra de Deus. Nós temos a nossa regra de fé e prática em um livro que nós cremos que é atemporal, que não precisa ser atualizado, como alguns dizem, né? Olha só, quem diz que a Bíblia tem que ser atualizada está se vendendo, né, a essas ameaças, ao relativismo, ao pluralismo, e quer dizer que crê em Deus ainda e que crê na Bíblia, né? Mas não percebe que esta fé está meio aí corrompida, né? Por quê? Porque a pessoa se vende a todas essas tendências. E aí ele vai falar que a quarta ameaça, ela fica muito clara para todos nós hoje nesses tempos de rede social, né? É a ameaça do narcisismo. E aí ele fala que ele vai falar de Narciso lá na mitologia grega, que se apaixonou pela sua própria imagem, caiu dentro d'água e se afogou. E aí ele vem dizer que, na verdade, isso aí está mais próximo da gente do que a gente imagina. Porque talvez, com a questão do narcisismo, talvez daí venham tantas teologias que são centradas no homem, a teologia da prosperidade, que promete, né, uma vida de benesses, aí, uma vida de realizações financeiras, a teologia do coaching, que promete que Deus vai te dar vitória, que você, a sua pessoa, você vai criar lá a sua persona, o seu personagem, você vai ser vitorioso, você é o líder, né? E tantas outras teologias, a teologia da ação social, que parece que o evangelho foi escrito só para a gente fazer ação social. Isso faz parte, tem o seu papel, mas o objetivo principal da igreja não é fazer ação social, é fazer discípulos de Jesus. Então, nesse primeiro capítulo, ele vem trabalhar essa questão toda. E no final ele vai dizer que a igreja deve fazer frente, né, aos desafios da cultura. Eu vou ler um trechinho do final, ele diz assim: até agora consideramos 4 tendências seculares que ameaçam subjugar a comunidade cristã. Em face dessas tendências, somos chamados a um inconformismo radical, não a um conformismo medíocre. Diante do desafio do pluralismo, devemos ser uma comunidade de verdade, declarando a singularidade de Jesus Cristo. Diante do desafio do materialismo, devemos ser uma comunidade de simplicidade, considerando que somos peregrinos aqui. Diante do desafio do relativismo, devemos ser uma comunidade de obediência, e diante do desafio do narcisismo, devemos ser uma comunidade de amor. Então é muito interessante você estudar esse livro. Se você não tem aí na sua biblioteca, eu dou a sugestão para você, eu peço para que você adquira esse livro, entra lá no site da Ultimato, compra o livro, e que você possa ler, que você possa estudar, porque é um livro, eu digo assim, né, quando a gente olha aqui, eu tenho tantos e tantos livros, e muitos estão ainda dentro dos plásticos, nem tirei do plástico, mas tem livro que eu venho lendo pelo menos uma vez ao ano, e esse livro do John Stott, ele entra
nessa linha, porque ele te faz pensar. Meus irmãos, o desejo de Deus para mim e para você, eu quero caminhar para o final desse vídeo e eu quero que você entenda bem isso. Isso é muito importante, né, nesse contexto, nessa mensagem. O desejo de Deus para nós não é apenas que domingo a gente se arrume e coloque a nossa roupa bonitinha, vá para a igreja e volte para casa. O desejo é que lá nós aprendamos, lá nós, junto com a comunidade da fé, que nós fazemos parte, com a comunhão, que é muito importante, que é mandamento bíblico, ali a gente vai aprender a amar, a gente vai aprender a perdoar, mas ali nós aprendamos, né, através das mensagens pregadas, das aulas na escola bíblica dominical, dos grupos, nas casas, nas células, e esse aprendizado, ele mude a nossa vida. E esse primeiro capítulo, quando ele fala dessas ameaças, ele abre os teus olhos para essa realidade. É como se você parasse por um instante e a ficha caísse e você fala, nossa, olha quanta coisa está me cercando, olha quantas forças, quantas ameaças estão querendo moldar a minha vida, estão querendo que eu seja moldado para tomar a forma das pessoas do jeito que elas querem. Eu tenho que ser materialista porque todo mundo é. Nós vivemos em um mundo em que diz assim, seja esperto. E eu ouvi um pastor esses dias dizendo, eu estava lendo um livro e ele falou assim, se for para você tirar vantagem das pessoas e ter que escolher entre ser esperto e ser bobo, seja bobo. Para não defraudar o próximo, mas não, se você tomar a forma do mundo, que é isso? Isso é uma conversa de fracassado. Eu tenho a vitória, e ainda mais muitos dizem, eu sou filho do rei, eu tenho a vitória. Então quer dizer, é um negócio que não bate, e esse livro vai fazer você pensar muito sobre isso. Então eu convido você a fazer parte aqui da nossa comunidade, do nosso canal, a você acompanhar essa série, que vai ser chamada de O Discípulo Radical, por conta aí do tema do livro, né, do título do livro do John Stott, e nós vamos trabalhar isso. Então, coloque nos comentários aí o que você achou sobre esse primeiro vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas, para que a gente possa levantar aí esse movimento de homens, de mulheres, de cristãos que pensam, cristãos que refletem, que querem mudar, que querem ter uma caminhada, né, saudável. Lembrando ainda também no meu livro, né, De Volta ao Verdadeiro Evangelho, onde a gente também aprende como o Espírito Santo de Deus nos ajuda nesse processo de crescimento, de discipulado, de sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Stott vai falar sobre isso também. Então uma coisa complementa a outra. Então vamos para cima, vamos aprender e vamos viver para a glória de Deus. Eu agradeço por você estar aqui com a gente. Continue, mais uma vez eu peço, continue conosco. Vamos acompanhar juntos, vamos crescer, vamos nos conhecer aí nos comentários, e que desta maneira nós sejamos transformados. Como Pedro diz, antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Ele te abençoe, a você, a sua casa, a sua família, a sua igreja, e que vocês estejam debaixo da graça e da paz do Senhor. Que Deus